Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Na aula passada vimos lenda. Vimos que esse gênero, ele tenta explicar algo que até então poderíamos dizer assim, isso aqui é inexplicável. No caso, a lenda que você leu para realizar as atividades falava justamente disso, de como surgiram os animais do céu e da terra, ok? Uma lenda gostosa de se ler, eu espero que você tenha aproveitado o máximo para isso. Então vamos fazer a correção. Confira na tela, pegue seu material, qualquer coisa, pause e verifique como é que estão as suas questões sobre isso. Tudo bem, gente? Então, primeira questão. Por que a noiva de Etenacop disse-lhe que estava doente no dia da grande festa? Gente, então, qual foi a justificativa dela para isso? Simples, porque queria chegar antes na festa para namorar outros rapazes, ok? Então isso aí seria o motivo, tudo bem? Então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, como a Índia se embelezou antes de ir à festa? Então usou urucum, ou seja, um tipo de corante vermelho, que é semente de planta de onde sai tinta para pintar o rosto. Quanto aos cabelos, acham um jeito de esfregar neles frutas para ganhar em brilho, ok? Então vocês já podem notar aí que algum desses artifícios até hoje ainda pode ser utilizado por algumas mulheres na questão de se pintar, não é isso? Na questão da maquiagem, ou utilizar algum produto para dar uma leveza maior no cabelo, tudo bem? Então vamos adiante. Terceira questão, por que Etenacop decidiu provocar grande mudança em quem vive? Porque viu sua noiva que disse que não queria festa em uma dança alegre e ficou furioso. Tanto é que ele acabou pedindo aí a alguns deuses que atendessem aos pedidos dele, não é isso? Vamos aqui. O índio submeteu a pessoas da festa a grandes transformações. Que transformações você achou mais interessante? Ok? Então, como adiantei logo no início, tratava-se de uma lenda que estava explicando como surgiu cada animal da terra e do céu. Tudo bem? Então, aqui você vai registrar sua resposta. É algo que você vai ler novamente, deve ter lido novamente e responder. Quinta questão. Que outra origem você imaginaria para os outros animais? Para os animais. Então aqui você poderá aí dizer qual tenha sido aí poderá registrar uma outra explicação para o surgimento de cada animal citado na lenda. Resposta também pessoal. Tudo bem, turma? Sexta questão. A respeito do texto lido anteriormente, responda as questões a seguir. De que material os índios fabricavam seus arcos e flechas? Eles fabricam seus arcos e flechas de bambus, ok? Item B. De acordo com a lenda, como os bambus passaram a ter nós? Então, o indígena que permanecera na taba juntou os pedaços de bambu que os outros jogavam fora e, assim, os bambus passaram a ter nós, ok? Então, essa é a explicação, o porquê que naquelas varas de bambus temos aqueles nozinhos que se assemelham a emendas, tudo bem? Professor, então quer dizer que aqui é uma lenda que explica o porquê que o bambu tem aquela forma? Isso mesmo, ok? Assim como foi a primeira lenda que você leu, que explicava a origem dos animais. Sétima questão. Assinale a alternativa correta a respeito da inimizade entre os irmãos na história lida. No caso aqui tínhamos dois irmãos, Sol e Lua, então eles não se entendiam, então os pais resolveram separá-los. Então, desde então, eles vivem separados até hoje. Reza a lenda dizendo que
um fica durante o dia e o outro durante a noite. Então, seria uma lenda para explicar a origem da Lua e do Sol, ok? Vamos à próxima. Aliás, vamos verificar aqui qual seria a resposta correta. Então, a resposta correta aqui, o menino começou a implicar com a irmã depois de adultos, pois elas se tornaram muito bonitas. Oitava questão, assinale a alternativa correta a respeito das transformações pelas quais os irmãos passaram. Então, gente, a menina fugiu e se transformou em lua para fugir das implicâncias do irmão. Nona questão, pesquise o que é eclipse lunar e explique como ele realmente acontece. Então, provavelmente você fez uma pesquisa, então vamos verificar o que você conseguiu nesta pesquisa. Eclipse lunar é um fenômeno que ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra. Ou seja, essa sombra é projetada e com isso acaba escondendo a Lua, ok? Então, isso acontece sempre que o Sol e a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio desses dois corpos, ok? Então, para verificar isso, realmente você pega aí uma lanterna, certo? Uma lanterna e duas bolas. Então, você pode usar a sua lanterna e inserir essa luz na primeira bola e você vai ver que tem uma sombra, será projetada aí uma sombra, e essa sombra ela vai cobrir parcialmente ou totalmente a segunda bola, ok? Então é assim que você poderá, digamos aí, criar um eclipse, certo? Para você entender melhor como se dá isso. Então, gente, chegamos ao final da correção, mas como você pode estar verificando aí na sua agenda, temos aí um novo assunto, tudo bem? Então, continue com o seu material na mão, continue aí explorando o que está sendo colocado para você, tudo bem? E qualquer dúvida já sabe como proceder. Vai lá no Google, nos grupos e retire sua dúvida, tá bom? Então, dessa vez, verificaremos. Na aula passada, quando tivemos a oportunidade de verificar estudo linguístico, vimos o emprego do hífen, tudo bem? Desta vez, vamos verificar como está a acentuação pela nova grafia, tudo bem, gente? Então, como vocês puderam observar, o emprego do hífen passou por algumas mudanças. Ah, professor, então quer dizer que a acentuação ela passará também por mudança? Passará sim. Então, só relembrando aqui o que foi esse acordo, tá bom? Então, várias alterações foram introduzidas na ortografia da língua pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990, pelos países lusófonos, ou seja, os países que têm aí em comum uma língua. Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, Timor-Leste. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, no Brasil, o acordo foi aprovado pelo decreto de número 54, de 18 de abril de 1995 e oficializado em 1º de janeiro de 2016. Ou seja, depois que o acordo foi aprovado, então tivemos aí um tempo de adaptação, ou seja, a gente passaria por adaptações até 2016, após isso, sendo aí colocado em prática de vez. Tudo bem, gente? Então, mudanças no alfabeto. Então, nesse caso, o alfabeto passou a ter 26 letras, antes era apenas 23, passou a ter 26 com a inclusão de K, W e Y, o alfabeto passou a ser este aqui, o que nós já verificamos no início do ano, lá no livro 1, quando estávamos estudando também alfabeto, de maneira, até mesmo o emprego de letras maiúsculas, que teve aí como continuidade, tudo bem? Então, as letras K, W e Y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são usadas apenas em várias situações. Por exemplo,
na escrita de unidades de medida. No caso aqui, quilômetro, quilograma, watt, certo? Watt, no caso aqui, é uma unidade de medida para saber a quantidade, digamos aí, de uma potência de uma lâmpada ou a quantidade de energia que você gastou, tudo bem? Na escrita de palavras de palavras em nomes estrangeiros, obviamente que aquelas letras que nós vimos anteriormente aqui, no caso K, W, Y, elas são mais presentes, elas são mais comuns nas palavras e nomes estrangeiros. Exemplo disso, gente, temos aqui show, playboy, playground, windsurf, kung fu, Ian, William, Kaiser, Kafka, Kafkiano, tudo bem? Agora vamos verificar como se dá esta acentuação. Vamos iniciar aqui pelo acento circunflexo. Então, os hiatos O e E não recebem mais acento, como você pode verificar aqui. Antes tínhamos o quê? Magoou, então o verbo magoar. Agora, como fica? Magoou, ok? Temos aqui perdoou, então o verbo perdoar, então perdoou, certo? Sem o acento circunflexo, como você pode observar em povoou, como pode observar também em veio, não tem mais o emprego do circunflexo, tudo bem? Não há mais a utilização desse acento. Do mesmo jeito vai acontecer com voos, tudo bem, gente? Não esqueçam disso. Essas palavras com os hiatos ou e não empregam mais circunflexo, tudo bem? Agora, obviamente que para toda regra é preciso ter uma atenção. No caso aqui, V e VI. Como você pode observar, o acento foi utilizado aqui apenas por uma questão, no caso aqui, para indicar que, no caso aqui foi utilizado apenas mesmo para indicar se está no plural ou no singular. Isso também pode ocorrer aqui no verbo tem, tudo bem? Ou seja, aqui não chega a ser um acento diferencial, mas para o verbo tem, o circunflexo ele será utilizado apenas como um acento diferencial. Tudo bem, gente? Então, nesse caso, eles continuarão acentuados. Próximo caso, o acento agudo sobre o U. Não se acentua mais o U tônico das formas verbais. Arguie, apazigue, averigue. Então, não há mais o acento agudo sobre este U. Tudo bem? E lá no 2, também não acentuamos mais, gente. Não devemos mais acentuar o U e I tônicos precedidos de quem? De ditongos. Não devemos mais acentuar I e U em ditongos em palavras paroxítonas. Professor, não lembro mais o que é uma palavra paroxítona. Gente, simples. Digamos, se essa aqui fosse a última, a sílaba mais forte, e ela sendo a última, oxítono. E aqui seria o quê? Seria se fosse a mais forte, paroxítono. E no caso aqui, proparoxítono, se fosse acentuado. Então, a tonicidade se dá da última sílaba até a antepenúltima. Então, para esse caso aqui, só lembrando um pouquinho aqui do que seria palavras oxítonos, paroxítono e proparoxítono. Então, lembrando aqui, não devemos mais acentuar o I e U tônicos precedidos de ditongo. Quando é isso? Quando é isso que eu vou empregar, professor? Apenas nas paroxítonas. Agora, obviamente que feíssimo, cheíssimo continua acentuados. Por quê, professor? Porque são proparoxítonos, certo? Porque são proparoxítonos. São palavras proparoxítonas, tá certo? Bem como Piauí. Então, cuidado. Aqui não está acentuado, não houve erro de acentuação, não. A acentuação aqui ocorreu por ser proparoxítono. E como nós já vimos, em algumas situações, todas as proparoxítonas deverão ser acentuadas. Ok? No caso aqui, bem como com Piauí e Itaiú, que na verdade são oxítonos. Tá bom? Vamos à próxima.
Ditongos abertos. Os ditongos abertos. Ei, oi, eu só continuam a ser acentuados nas palavras oxítonas e em monossílabos tônicos. Tudo bem? Certo, gente? Então, atenção, o acento será mantido em destroyer, meyer, tudo bem? Conforme a regra que manda acentuar os paroxítonos, tudo bem? Então, vamos aqui. Nesse caso aqui, por se tratar de uma paroxítona terminada em ditongo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, como era alcateia? Então, como você pode observar, alcateia, boia, colmeia, joia, paranoico, tramóia. Então, esses casos aqui, por ser, eles aqui só continuam a ser acentuados nas palavras oxítonas. Para esse caso aqui, para os demais casos, eles perderam um acento, tudo bem? Então, continua acentuado, céu, dói, chapéu, anéis, lençóis, certo? Lençóis não mudam para esses casos aqui. Então, muita atenção para isso, tudo bem? Mais uma vez, ei, oi e eu só continuam a ser acentuados se forem oxítonas ou monossílabas tônicas. Tudo bem, gente? Vamos à próxima. Acento diferencial. Professor, eu achei que acento diferencial fosse o tio. Não, o tio é um sinal de nasalização. Então, o acento diferencial, gente, é justamente para diferenciar algumas palavras, certo? Ou para diferenciar algumas palavras, diferenciar uma palavra, dependendo aí do seu sentido, ou até mesmo do seu tempo verbal, ou do singular e plural. Então, vamos aqui. Ele para o carro. Ele para o carro. Então, como você pode observar, então, nesse caso aqui, esse acento diferencial acaba saindo. Então, vamos aqui. Não se acentua mais os acentos certos substantivos. Lembrando, certos substantivos e formas verbais para distinguir-los graficamente de outras. Tudo bem? Nesse caso aqui, ele para o carro. Aqui é uma forma verbal, então para essa forma verbal não mais se utiliza acento, vai ser diferenciado aí pelo contexto. Do mesmo jeito aconteceu com ele foi ao Polo Norte, ele gosta de jogar polo, esse gato tem pelos. Então, qual é o contexto que vai identificar qual seria a palavra, certo? Ou seja, vai dizer aí se é verbo, se é substantivo, tudo bem? Então, perde o acento. Ah, professor, como é que eu vou diferenciar? Pelo contexto, ok? Vou para casa, no caso aqui, vou para casa, preposição, ele não para de chorar. Olha, esse para aqui, como você já pode observar. Olha o contexto, olha como o contexto é diferente. Então, como eu disse, é o contexto que vai dizer o significado dessa palavra, se é substantivo, se é verbo. Vou pelo morro, pela estrada. Olha a contração da preposição mais artigo, tá certo? Por mais ela. O pelo do gato, no caso aqui, o pelo é utilizado como substantivo. Então, é o contexto. Mas, para toda regra, existe aí uma que precisa de atenção. No caso, essa regra aplica-se também às palavras compostas para-brisa, para-raios, para evitar as confusões, certo? Para evitar confusões. Foram mantidos o acento do verbo por, da forma pretérito perfeito pôde, e o acento forma para distinguir de forma. Lembrando que essa forma aqui, forma e forma, é facultativo, tudo bem? Ou seja, o seu uso não é obrigatório. Deixou de ser usado, mas não muda na pronúncia. No caso aqui, a questão do trema, tá bom, gente? O trema não é mais utilizado, mas a pronúncia continua sendo a mesma. Ah, professor, mas às vezes eu acabo escrevendo trema. Não, certo? Obviamente que algumas, a não ser que seja uma palavra estrangeira, no caso. Mirror, na palavra mirror é
obviamente você vai utilizar a trema, por ser uma palavra estrangeira. Mas para esses casos aqui não tem mais. Aguentar, agui, bilíngue, 50, delinquente. Mesmo retirando a trema, não perde aí a pronúncia, tá bom? Então vamos lá. Isso vai acontecer também para as demais palavras. Eloquente, ensanguentado, equestre, frequente, lingueta, linguiça, quinquenquenho, certo? Sagui, sequência, sequestro, tranquilo. Exceções, como eu falei, Müller, Bichen, tudo bem? São exceções. Por quê? São palavras estrangeiras. Então é isso, turma. Chegamos ao final. Mais uma aula, um pouquinho aí, longa, mas é para o seu bem. Preste atenção, tudo bem? Então chegamos quase ao final. Espero que você aproveite ao máximo. Então, tchau. Até a próxima aula.